Quando eu falo inteligência artificial, é uma palavra que é um guarda-chuva. Um monte de algoritmos diferentes, um monte de sistemas diferentes entram nesse guarda-chuva. Mas um desses tipos, que a gente chama de rede neural, é aquela que tenta simular como o cérebro humano funciona. Não exatamente, mas é uma inspiração humana. Basicamente, cria vários neurônios artificiais e conecta esses neurônios. Então, a gente chama de rede neural. Essa era uma IA que não estava indo muito bem na época que eu estava na faculdade. Não tinha assim não olhava para aquilo e falava assim, nossa, isso aqui vai dar certo, vai ser revolucionário. Mas aí, 2012, teve um momento que ela começou a aflorar, os primeiros modelos de redes neurais começaram a ir melhor do que os outros tipos de IA. E aí, em 2017, surgiu um artigo publicado pela Google que meio que deu um pontapé inicial de tudo que a gente está vendo hoje. Então, em 2022, teve o lançamento da OpenAI e do ChatGPT. Foi graças, lançar esse produto para o mercado consumidor, para as pessoas usarem no seu dia a dia, só foi possível por conta de uma tecnologia chamada Transformer. É o coração que move a IA de modelos de linguagem. Então, todas essas que a gente usa hoje, conversa e não sei o quê, essas são todas modelos de linguagem que vieram de 2017, é super recente. E aí foi mais ou menos nesse período que eu voltei o meu interesse a IA. Aí eu falei, isso aqui vai ser muito importante. E eu já comunicava sobre a tecnologia em geral, como que a tecnologia pode influenciar a nossa sociedade, isso já era uma preocupação minha. E aí quando eu percebi que a IA entrava nesse setor, e é um crescimento exponencial, cresce muito rápido, aí eu falei, isso aqui vai ser histórico, vai ser algo grandioso. Então, aí eu comecei a direcionar meus estudos para isso. Primeiro, comecei na questão da consciência artificial, que é algo super interessante. Se você quiser, a gente entra sobre... A gente vai entrar, com certeza. Será que uma máquina pode sentir, pode ter consciência? Isso é uma questão filosófica, super difícil de responder. E depois entrei na parte da segurança da IA. Quer dizer, e será que uma IA pode ser ou não perigosa para a gente? Como que a gente garante que uma IA vai ser legal, vai fazer as coisas boas e não fazer coisas ruins? Porque a gente está criando um gênio, né? A gente está nesse processo de criar o gênio, e é o gênio da lâmpada. Uma vez que você tira o gênio, você não consegue pôr ele de volta na garrafa. Então, é bom a gente saber bem o que está fazendo. Então, vamos na linha do tempo. Porque tem muita coisa. Muita coisa. Deu uma pincelada. Deu uma pincelada, mas assim, vamos para a questão do... Porque você falando, entregando todas essas informações, eu já fiz a chamada na vinheta, então o IA... ele veio para mudar a forma como vivemos. Sim, eu acho que a gente está no momento histórico. Já está no momento histórico. Já veio para mudar a forma como vivemos. A gente vai falar no futuro, né? As pessoas vão falar no futuro. Esse momento que a gente está agora vai ser uma mudança de era, uma mudança de sabe quando os historiadores dão nomes? Ó, aqui começa o período tal. Eu acho que a gente está falando de um período. Vai ser uma revolução que vai ser antes e depois da IA. É a minha sensação. E aí você falou do coração. O coração foi justamente que pegou todas as informações e colocou dentro desse guarda-chuva? Não, então imagina que esse guarda-chuva já existia antes, tá? Então, desde a década de 1940, começaram os trabalhos de inteligência artificial. Você vê que é um negócio muito antigo. Mas o termo inteligência artificial, ele surge em 1956, numa conferência em Dartmouth, se eu não me engano, uma universidade americana. E você tem os primeiros pesquisadores. Só que era uma inteligência artificial diferente. Aquela era uma IA que a gente chama de simbólica. Ela usa lógica, ela usa símbolos para poder processar muitas listas, muitas informações. E ela teve o seu uso, ela é muito interessante, mas ela não foi para frente, não chegou no nível que, por exemplo, a gente está experimentando hoje. Então, várias tecnologias e vários tipos de IA foram surgindo durante o caminho. E, basicamente, IA é aquele algoritmo, aquele processo que você não ensina diretamente, que você não programa como um programa de computador. Se isso faz aquilo, se aquilo faz isso, faça um loop. É assim que a gente faz programa de computador. Sim. Você vai escrevendo linha a linha o que você quer que o programa faça. Então você só destrincha um problema complexo em várias linhas de comando e aquilo executa. Pode ser super complicado e super interessante, né? Um sistema operacional como o Windows basicamente está rodando ali linha de código. Só que são milhares de linhas de código que foram escritas e aquilo executa. A galera que fazia sites e tudo mais, né? Mas bem antes de existir site, né? Tá. Já tinha essa programação estruturada. Mas a IA é diferente porque você não consegue programar tudo que você quer que ela faça. Então, às vezes você tem um desafio, um problema, que eu não sei programar
Eu não consigo destrinchar ele em bloquinhos, né? Um exemplo. Digamos que eu quero identificar numa foto um animal. Que tipo de animal é? Bem, né? Uma coisa... Ó, mostra a foto de uma girafa, eu quero que você fale girafa. Eu mostro a foto de um porco, fala porco. Você conseguiria escrever todos de uma maneira, numa lista, dividir em ações, tudo que você precisa fazer para reconhecer todos os animais que existem? Seria possível? Você, olha, se tem uma orelha, mas todo animal tem, mas se a orelha for assim, se tiver focinho, vai ser tão difícil você conseguir. Imagina, o desafio é esse. Eu vou escrever um algoritmo, uma receita de bolo, que se você passar pela receita de bolo, qualquer animal que você tiver na foto, você vai identificar. É muito difícil, né? Muito, é bem... Só para diferenciar gato e cachorro, que parece, para nós é óbvio. Sim. Você bate o olho num gato e você humano sabe que é gato. Você não fez uma conta na sua cabeça. Veja, a gente sabe identificar gato, cachorro. Eu consigo identificar você, consigo identificar outros humanos só pelo rosto. Se eu vi você uma vez e te encontrar amanhã, eu vou te reconhecer. Só que todos os seres humanos têm 2 olhos, nariz... Se você for ver, a gente tem um processo muito complicado acontecendo no nosso cérebro, que a gente bate o olho e reconhece pessoa, sabe o que é um gato, o que é um cachorro. Agora, se eu tivesse que explicar para você como que eu reconheci aquele cachorro, eu posso inventar alguma coisa. Olha, eu vi porque ele tinha um focinho mais comprido. E cachorro... Só que tem cachorro que não tem focinho. E mesmo assim eu sei que é um cachorro. Ah, mas é que a orelha comprida... O gato tem orelha comprida. Mas tem cachorro que tem orelha comprida. Ah, mas tem bigode. Não dá pra gente conseguir falar como que a gente identifica um gato e um cachorro facilmente. Mas tava de costas, não vi se tinha bigode, mas eu sei que é um cachorro. Não preciso nem ver de frente. Tava na sombra, eu sei. A gente tem um jeito de identificar tão profundamente. É um algoritmo, nossos neurônios estão identificando padrões, mas eu não sei explicar como eu faço isso. E eu não sei nem escrever um programa de computador que faça isso. Então aí a gente precisa de uma inteligência artificial. Não vai ser algo que eu vou dizer como ela faz. Eu vou treinar ela em várias fotos de cachorros, gatos e etc. E ela vai, por tentativa e erro, tentando acertar e vai aprendendo. Quando ela erra, eu digo, você errou. E ela muda alguma coisa internamente. Então, veja, é um outro jeito de resolver um problema. Eu não sei resolver o problema escrevendo uma lista de tarefas. Eu treino no resultado. Então, se ela está acertando, ela vai bem. E aí, em algum momento, ela sabe. E ela vai mudando os parâmetros. Então, isso é uma inteligência artificial. Um algoritmo que eu não escrevo literalmente o que ela vai fazer. Eu treino ela para obter um resultado. E aí, o que acontece exatamente na cabeça dela, a gente não sabe. A gente não sei por como que ela identificou que é um cachorro ou um gato. Assim como eu, ser humano, também não sei o que me levou a identificar. Eu sei que eu sei reconhecer. Eu não sei explicar por que eu reconheço. A gente não sabe explicar. Eu posso inventar uma explicação. Não quer dizer que ela é a explicação verdadeira. Mas quando você fala da IA, ela consegue... Um exemplo, você deu os comandos e ela consegue identificar. E aí, mesmo ela pode partir para outros comandos também ali dentro? Assim, no geral... Que é isso que fica mais complexo, né? Exato. É muito legal isso, porque às vezes eu falo isso e aí pode parecer que a IA consegue fazer qualquer coisa. E não é verdade. A IA vai estar limitado dentro do treinamento dela. No geral. Na maior parte das IAs. Se é uma IA que identifica animal, ela vai identificar animal. Ela vai ser uma rede neural treinada só para identificar animais. Se eu jogar uma coisa que não é animal, né, talvez ela já falhe. Ela não vai falar carro. Ela nunca viu uma foto de um carro. Ela não tem nem como saber carro. Porque eu só treinei em fotos de animais. Então, veja... Ela vai realizar uma certa tarefa, ela vai treinar numa certa tarefa que é condicionada ao escopo que eu passei. Se eu só passei fotos de animais, ela só vai saber animal. E talvez ela não saiba nada sobre outras coisas. Ela talvez, sabe, não é como o ser humano... Quer dizer, o ser humano também é isso, mas a gente desde pequeno, desde que a gente é bebê, que a gente não sabe nada, a gente vai tendo contato com o mundo e vai aprendendo. Sim. Então nós não fomos só exibidos imagens de animais. Mesmo que seu pai um dia... Olha, vamos aprender os bichinhos, aí vai lá e mostra. E você está aprendendo, mas você também sabe que ele é seu pai, sabe que isso aqui é uma mesa. Você já aprendeu, você está desde o começo imerso no mundo real, com todos os seus sentidos. Então a gente também é uma inteligência artificial, né? Não vou usar esse termo artificial porque a gente é natural, mas a gente também é um processo de neurônios acontecendo no nosso cérebro que está aprendendo o tempo todo. Então a gente não vem como uma tábula rasa.
Eu já venho com um monte, mesmo criancinha a gente já está aprendendo um monte de coisa. Uma IA é a mesma coisa, só que a diferença é que ela não tem sentidos e visões e audições e não sei o que. Ela só é condicionada do que eu passo para ela. Então ela só vai aprender naquele contexto, dentro daquela limitação. Então ela não pode desenvolver uma coisa totalmente fora, inovadora nesse sentido. Ela não sabe o que é carro e vai amanhã descobrir que é um carro. Não. Mas, e agora vem o mais que é interessante. Conforme você vai criando IAs mais e mais poderosas, com processamento mais robusto, com mais neurônios, essa IA, e treinando essa IA em todo o conhecimento humano, que é basicamente o que a gente está fazendo. A gente dá toda a internet para ela. Tem tudo lá. Tem do TikTok até do artigo de Harvard. Você entende? Tem tudo ali. Do Reddit, do cara xingando no Twitter, até o cientista que está descobrindo como fazer um foguete. Então tem tudo ali, tem todo o conhecimento humano que a gente está alimentando. Agora, essa máquina tem. E ela tem muitos neurônios. Veja, fazer uma máquina que identifica animais, eu não preciso de muitos neurônios. Eu coloco lá algumas centenas de neurônios, treino, talvez milhares, mas ainda assim, nosso cérebro tem 80 bilhões de neurônios. Nós somos maiores que as máquinas hoje. Isso somos. E, assim, dá para você fazer hoje uma rede neural com mais neurônios que o cérebro humano. É possível. Não é fácil e vai ser muito ineficiente. Então, assim, nosso cérebro é uma máquina fantástica. A natureza gastou 4 bilhões de anos para chegar na nossa máquina de pensante. A gente funciona com 20 watts. Então, 20 watts é 2 lâmpadas LED acesa. Então, nosso cérebro funciona com 20 watts. Quantos watts precisa para rodar uma rede dessas redes neurais aí, esses algoritmos? No PC, precisa de mais. Então, no seu PC vai ter uma fonte lá de 800 watts, mas o seu PC não é capaz de rodar o ChatGPT. Nem perto. Então, assim, quando a gente vai ver, as nossas IAs hoje, elas consomem muito mais energia. Então, mesmo que eu possa fazer uma super rede neural com mais neurônios, ainda a gente não consegue fazer isso direito. Assim, daria para alguém fazer isso, mas vai ser ineficiente. Então, não tem ainda vantagem de alguém tentar recriar o mesmo número de neurônios no cérebro humano. A natureza é sábia, então. 20 watts. Não, eu não acho que ela é sábia. Não é legal essa conversa. Não acho que tenha uma intenção. A natureza, ela, assim como uma rede neural, ela só está resolvendo um problema. Ela é um algoritmo de minimizar ou maximizar alguma coisa. A natureza, ela só está... a seleção natural, né? O algoritmo que roda a natureza é a seleção natural. Ela está selecionando seres mais eficientes que conseguem realizar melhor certas tarefas para sobreviver. É só isso. Nós, por acaso, fomos na linha de ser inteligentes. Tem vários animais que foram na linha de ser mais forte, mais rápido, mais ágil, mais, sei lá, que se esconde melhor. Todas essas estratégias... O pássaro que voa. Que voa. Então, voar é uma estratégia que foi recompensada. Os primeiros seres que começaram a bater asa e sair do chão ganharam uma vantagem, porque eles podiam chegar numa presa mais longe, e numa fruta que estava alta que o outro não pegava. Gastando menos energia. Se você colocar um aviãozinho... Vai gastar mais combustível, então, mais bateria. A natureza, ela é um algoritmo que eu não acho que tem intenção nenhuma, porque não tem um Deus ali por trás olhando, não, realmente o pássaro vai ser beneficiado agora. Não acho, não precisa. Quando a gente usa a ciência, a gente vê que naturalmente, pela seleção natural, os organismos vão sendo selecionados por fazer melhor, de maneira mais eficiente, as tarefas para sobreviver. O ser humano, em algum momento, né, que era um hominídeo, que tinha um cérebro talvez um pouquinho maior do que a média, teve uma vantagem por usar o cérebro. O cérebro humano teve vantagem no momento que a gente começou a caçar, descobrir como mexer com fogo, fazer ferramentas. Então imagina, se a gente não tivesse vantagem nenhuma lá atrás, há 3 milhões de anos atrás, sei lá quanto que... Vai depender onde que a gente corta, mas enfim... milhares de anos atrás, se a gente não tivesse ali começado a usar o nosso cérebro para ter uma vantagem, fazer uma ferramenta, nós teríamos sido extintos, porque gasta mais energia o nosso cérebro maior do que um cérebro menor. Sim. Só que se a gente, com um cérebro maior, gastando mais energia, a gente consegue ter mais vantagem na natureza e assim conseguir mais alimento, então... tem uma vantagem. E eu vou ter mais descendente. Aquele que tinha um cérebro maior e podia fazer uma ferramenta mais legal, passava melhor seus genes. O que fazia o seu filho também já sair com uma cognição melhor
E assim, se ele usasse melhor ainda o seu cérebro para criar mais instrumentos e dominar o fogo e fazer lanças. Então é só por isso. Nesse sentido, não acho que a natureza é sábia. Por só, ela roda um monte de algoritmos, de algoritmos aleatórios, e aqueles que são melhores sobram. Os que são piores morrem.